Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à live de apresentação da linha 2, Poéticas da Linguagem e Culturas na Amazônia, do nosso querido programa de pós-graduação em Letras. A gente vai fazer, então, a apresentação dessa... uma rápida, né, apresentação da linha 2, novamente, retomando um pouco do que foi falado na segunda-feira, aqui. Então, do que se trata nessa linha 2 do nosso programa de pós? A gente tem, como princípio, uma perspectiva intercultural, interdisciplinar e intersemiótica, certo? Então, os objetos, né, dessa linha 2, de Poéticas de Linguagem e Culturas na Amazônia, eles podem ser objetos narrativos, poéticos, imagéticos, musicais, cinematográficos, e de diversas fontes, né? Então, artísticas, históricas, sociolinguísticas, etnográficas, memorialistas, testemunhais, e da oralidade e performance. E essa a descrição que consta lá da nossa PCN, da proposta de curso de mestrado, que foi aprovado pela CAPES. Então, seguindo, tem aqui, então, a lista, né, dos docentes da linha 2. Então, eu, Helder Koichi Kawatanaka, professor José Guilherme dos Santos Fernandes, da UFPA. Temos também o Lauro Roberto do Carmo Figueira, Luiz Fernando de França, Odinildo Queiroz de Souza e Isaír Henrique Santos, esses todos docentes aqui da UFOPA. Eu vou propor da gente fazer a apresentação por ordem alfabética, não por eu ser o primeiro da lista, mas por uma questão de ordem, mesmo porque isso não, né, a gente não combinou isso previamente, mas se todos concordarem, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa só, então, eu trocar para o YouTube a apresentação. Certo? Então, me apresentar, certo? Formalmente, então, para os presentes aqui. Meu nome, então, é Helder Tanaka. Eu sou professor aqui da UFOPA, responsável pelas disciplinas de literaturas anglófonas. Cheguei aqui na UFOPA em 2017 e sou formado pela Universidade de São Paulo, tenho bacharel e licenciatura em português e inglês, e também fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Então, durante a minha formação no doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, entre os anos de 2014 e 2015. No meu mestrado, eu optei por fazer a pesquisa, né, da dissertação de mestrado sobre um diretor americano chamado Robert Altman, que dirigiu, né, esse filme chamado Kansas City, em 1996, é um filme super interessante. Eu sou suspeito para falar sobre ele, mas, enfim, é um filmaço, recomendo para todo mundo que veja, e a minha dissertação de mestrado foi sobre ele, né, foi sobre esse filme do Altman e aspectos políticos, sociais, históricos e culturais, né, dos Estados Unidos presentes nessa obra. Uma característica importante, né, do Kansas City que eu procurei abordar foi o jazz, né, que ele faz parte da trilha sonora e da forma do filme em si. Então, foi um dos aspectos da minha pesquisa
de mestrado. Já no doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre o crime organizado em Hollywood, no início do cinema sonoro. Então, eu fui lá para o início, né, do cinema de gangster, né, dos filmes de gangster, lá na década de 30, e escolhi, a princípio, para o doutorado, 3 filmes. O primeiro deles foi o Little Caesar, o segundo, o Manhattan Melodrama, e o terceiro, o Force of Evil. Essas eram as escolhas a princípio, mas eu acabei tirando o Manhattan Melodrama da tese e fiquei só com o Little Caesar e o Force of Evil para a tese final. O Manhattan Melodrama acabou virando um capítulo de livro. Qual que foi a base teórica, né, para dissertação e para a minha tese de doutorado? Foi uma teoria crítica chamada estudos culturais, que surgiu lá na Inglaterra em meados do século XX, né, mais ou menos na década de 50, principalmente na figura de um professor de Cambridge chamado Raymond Williams. Então, eu tive uma disciplina de estudos culturais que foi ofertada na graduação e ministrada pela professora Maria Elisa Sevasco, que é um dos principais nomes, né, da área de estudos culturais aqui no Brasil, e me interessei pela proposta, principalmente porque os estudos culturais, eles oferecem um campo de investigação dentro dos estudos literários, mas de forma bem ampla. Então, é por isso que a gente consegue incluir em estudos acadêmicos o cinema, por exemplo, como um estudo de narrativa, certo? Então, a gente não está restrito à própria literatura, há estudos dentro dos estudos culturais sobre música, sobre televisão, enfim, dos mais diversos tipos. Eu acabei optando pelo estudo do cinema. E aí, eu trouxe aqui para a UFOPA, né, o meu primeiro projeto de pesquisa era justamente verificar qual era o conhecimento, né, que os estudantes da UFOPA tinham, lá em 2017, logo que eu cheguei, e verificar o interesse, né, deles em desenvolver pesquisas nessa área. E aí, eu percebi, estudando e participando das aulas, durante as disciplinas de literaturas anglófonas, eu percebi que havia ou quase nada, ou muito pouco conhecimento sobre o assunto. Então, fez parte, né, do meu trabalho como docente aqui na UFOPA, inicialmente, a introdução aos alunos aos estudos culturais, à teoria, a autores como Raymond Williams, como Stuart Hall, e etc., para que eu conseguisse fomentar pesquisas nesse campo de estudo. Então, temos como resultado desse início, né, de introdução aos estudos culturais aqui na UFOPA, a formação do GELIC, que é um grupo de estudos de literatura e cinema, que eu criei, né, ano passado, no início do ano passado, e que reúne alguns, né, dos meus orientandos e dos orientandos da Paola, que é outra professora de literaturas anglófonas aqui, com o objetivo, justamente, da gente fomentar a pesquisa em estudos culturais e assuntos correlatos. Então, até o momento, eu vou apresentar aqui alguns exemplos de pesquisas que foram feitas na área, que podem servir de exemplo para quem estiver interessado, né, em uma pesquisa nesse campo de investigação. Então, por exemplo, a gente tem aqui o trabalho da Jéssica Sampaio, que está aqui presente também,
que é intitulado Mary Watson através do tempo, um estudo sobre adaptação e representatividade feminina. Então, é um trabalho que foi escrito por ela, né, uma monografia de especialização em literatura comparada, em que ela faz justamente esse paralelo, né, entre os personagens dos romances e contos do Arthur Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, e a adaptação que foi feita desses personagens, da personagem feminina, especificamente, né, no caso da especialização em literatura dela, do Sherlock, né, da BBC, e a Mary Watson lá dentro. É uma das personagens. Um outro trabalho que eu posso citar aqui é um trabalho de iniciação científica que começou em 2019, intitulado Racismo, Direitos Humanos e a Indústria Cinematográfica Norte-Americana e o Sol é para Todos, de Robert Mulligan. A Janaína é uma aluna de graduação da turma de 2017, que resolveu estudar a adaptação que foi feita de um romance de uma autora americana chamada Harper Lee, cujo título em português é O Sol é para Todos, e em inglês é To Kill a Mockingbird. Então, esse trabalho já foi publicado. O trabalho da Jéssica também já foi publicado em revista, em artigo científico aqui no Brasil. A Janaína resolveu fazer um segundo PIBIC. Então, ela escolheu estudar o filme, a adaptação do Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então, esse trabalho, Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, a linguagem cinematográfica de Martin Gorris, estuda a adaptação desse romance. Esse trabalho está em andamento. E, aqui, por último, um outro exemplo é um estudo que a Camila, que foi defendido na semana passada, sobre o filme The Help, em português virou Histórias Cruzadas, né? Então, ela escreveu um artigo em inglês intitulado The American Women from the 60s, An Analysis of Tate Taylor's The Help. Então, esse TCC foi defendido na semana passada, estamos preparando o texto para publicação nesse momento. Então, para finalizar, então, quais seriam os meus interesses de campos de investigação no PPGL? Tá? Primeiramente, o cinema norte-americano, de maneira geral. Então, quem quiser estudar cinema, quem tiver interessado em estudar a narrativa cinematográfica, mais especificamente a norte-americana, mas a gente pode, de repente, pensar também em língua inglesa, de uma maneira geral, pode vir conversar comigo. Eu sou especializado em Hollywood, né? Então eu estudei história de Hollywood, entendo um pouco mais da história dos Estados Unidos, então vou poder ajudar mais nesse campo. Um outro campo que me interessa também é a relação entre literatura e cinema. E aí, não especificamente, as adaptações literárias, né, de romances para o cinema. Eu acho elas interessantes, mas tanto a minha dissertação de mestrado como minha tese de doutorado não foram baseadas em romances, necessariamente, né? Então, essas adaptações são um campo de interesse, né, dos estudos comparados, mas o meu interesse maior, eu posso descrever como um estudo da narrativa cinematográfica em si, né, e de como a gente pode utilizar elementos da análise literária para estudar cinema também. Então, personagem, foco narrativo, espaço, tempo, isso está plenamente dentro do meu interesse. Prosa em língua inglesa também é uma área de interesse, certo? Então, a área de literatura especificamente, e aí eu estou especificando prosa, porque é a área com a qual eu estou mais acostumado a lidar. Poesia não é o meu forte,
tá, na área de pesquisa, então, especificamente prosa em língua inglesa, certo? E eu também estou interessado na relação de literatura e outras artes, então, literatura e fotografia, literatura e pintura, enfim, esse tipo de relação também é bem interessante para mim. Então, estão aí os meus contatos, né, o e-mail, a minha arroba no Instagram e o meu Lattes, para quem quiser verificar. É só acessar lá, fique à vontade e venha conversar comigo. Tá certo? É isso, Ediene. Certo, Helder. Deixa eu só dar uma informação. Nós recebi agora o comunicado de que no YouTube nós estamos sem áudio, tá? Mas como a nossa reunião está sendo gravada, não tem problema, depois a gente disponibiliza. E eu informei lá esse endereço para quem estiver interessado em entrar aqui na nossa reunião, tá certo? Entendi. Aí você pode conduzir agora, eu não sei, qual é o segundo por ordem alfabética? Seria o José Guilherme. José Guilherme, professor Guilherme. Isso, deixa só eu parar a minha apresentação aqui, então. Eu posso colocar imediatamente, né, Helder? A minha, aqui? Eu acho que sim. Tá, eu acho que sim. Já estou providenciando. Olha, eu só achei que o professor Helder foi muito cinematográfico, assim, uma coisa hollywoodiana nos slides. Gente, eu também. Não é justo. Estou chocada. Isso. A gente vai ter que trabalhar muito, hein? Exatamente, uma concorrência desleal. Vocês já estão vendo o slide? Sim. Sim. Sim, tá, estamos. eu vou tentar passá-lo. Se tiver problema... problema... ele não está em modo apresentação. Se puderes ampliar, fica melhor para nós. Eu coloquei no modo apresentação. Ele está passando aí? Não. Não, né? Para a gente conseguir ver ele em tela cheia, teria que colocar ele numa janela para você compartilhar ela com a gente, José Guilherme. Pois é, eu fiz isso. Só um minutinho aqui. Para a apresentação. Porque aqui tem uma janela ou tela inteira. Eu coloquei uma janela, exatamente. Tá? Sim, não, mas... Não sei por que está apresentando este problema. Aqui, ó. Vou voltar aqui. Uma janela. Só um minutinho. Pois não. Agora não está aparecendo a minha janela. Não sei que problema houve. Meu pai já está animado. Eu não sei. Bom, eu vou pedir para só o professor José Guilherme ficar com o microfone ligado, tá? Por favor, que ele vai fazer a apresentação dele agora. Então, quem não estiver apresentando, por favor, desliguem os microfones. eu não sei se está havendo um problema aqui que não aparece mais o meu slide.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu apresento mesmo no Word, é só para nós termos um guia de apresentação, para que as pessoas não se percam durante a minha fala, tá? Então, só um momento aqui. Ver se irá... Bom, está sendo compartilhado? Está compartilhado, gente? Sim, agora sim. Eu vou aumentar, quando eu coloco ampliar a tela, está havendo algum problema, mas para efeito da sequência de apresentação, vou deixar assim mesmo, tá? Só para nós não atrasarmos, tá? Bom, eu gostaria primeiramente de falar sobre o professor José Guilherme Fernandes, como o Helder apresentou. Eu estou na Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal. Professor José Guilherme, acho que perdemos a conexão. Oi. Perdemos a conexão? Você travou aqui um pouco. Travou? Pode ser. Tenta continuar, professor, por favor. Estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Sim. Ok. Então, como eu ia dizendo, eu trabalho no programa de pós-graduação em Estudos Antropológicos na Amazônia, no campus de Castanhal, da Universidade Federal do Pará, e agora, na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Letras, da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Estão me ouvindo, não? Sim? Sim, perfeitamente, sem problemas. Certo. Então, antes de falar da minha área de interesse, eu gostaria de apresentar um pouco o grupo de pesquisa o qual eu coordeno, que é o Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social. Já há algum tempo eu tenho uma pegada um pouco mais na interface entre literatura, ciências humanas, diga-se antropologia, ou história também, né? E na própria área da linguagem, atuo com a literatura, né, mas fazendo uma interface também, principalmente com poesia e música, tá certo, gente? Esse grupo de pesquisa que eu coordeno tem por objetivo trabalhar principalmente com a inclusão de saberes, de atores, né, não acadêmicos, na universidade, né? E em que perspectiva eu tenho trabalhado isso? Na perspectiva de fazer a pesquisa colaborativa, né, que é uma pesquisa que envolve não só atores acadêmicos, mas também atores da sociedade civil, particularmente de povos e comunidades tradicionais, tenho dedicado bastante a esse trabalho, né? Muito pelo viés da narrativa. O meu assento na área das letras parte da narrativa, da teoria da narrativa, né, do trabalho com que a narrativa pode proporcionar a partir dessa linguagem, né, e o espraiamento da narrativa pelas outras áreas, notadamente a narrativa oral, né, a performance, né, dos narradores e também a etnografia e aquilo que, em termos de poesia, a gente pode também chamar de uma prosa poética, né, ou um poema em prosa, no sentido de ter, né, um viés narratológico. Tá? Então, esse trabalho com a pesquisa colaborativa tem levado também à busca de criação de produtos,
ao final dos trabalhos, né, seja no mestrado, seja em iniciação científica, né, pós-graduação no modo geral, mas produtos que possam também ter um lastro junto a essas comunidades e com esses atores com os quais nós trabalhamos, né? Então, é por isso que nós temos realizado, vocês podem acompanhar aí pelo nosso canal, Colins UFPA, o canal do YouTube, uma série de sessões de lives, de videoconferências que nós temos feito, que a gente está chamando de Putirum, né? Que, pelo menos no Marajó, acredito que no Baixo Amazonas também, se refira a um mutirão, a um trabalho coletivo colaborativo, só que é um mutirão de pensamentos e palavras. E o tema desse semestre é exatamente epistemologias nativas e metodologias colaborativas, né, para que se crie um espaço de debate, discussão, proposições entre a academia e também atores que não estejam na academia. Então, nós tivemos uma primeira sessão que foi colonialismo, decolonialidade e decolonialidade. Então, isso já fica sendo um tema também de interesse da nossa parte, né, com o vice-coordenador do nosso grupo, que é o antropólogo Daniel Fernandes, né, já houve essa sessão. Tivemos uma segunda sessão que foi comigo, exatamente a partir do meu trabalho de pós-doutoramento na Universidade de 3 de Fevereiro, na Argentina, que envolveu a colaboração intercultural, né? Então, como os saberes de comunidades indígenas e quilombolas, né, afrodescendentes, ele é incluído nas universidades da América do Sul. Então, eu fiz um trabalho particularmente na Colômbia, no Peru, na Argentina e no Brasil, um levantamento que depois gerou um artigo que eu vou indicar mais abaixo para vocês, quem tiver interesse, evidentemente. Tá? Então, a terceira sessão foi com o Eduardo Valderrama Bidarte, que é um ex-orientando meu, mas atualmente é pesquisador e professor na Escola Superior Farallones de Cali, né? E ele participou tratando um pouco do trabalho que ele fez com os indígenas da região do Balpés, que é na Amazônia colombiana. Por isso que ele falou sobre epistemologias indígenas do Balpés. E, na próxima sexta-feira, nós teremos também um encontro com outro liderança indígena, mas também um pesquisador das populações indígenas, particularmente da Serra Nevada de Santa Marta, que também é na Colômbia, que é o Oscar Davi Monteiro de la Roça, né? E, claro, eu convido vocês a acompanharem na sexta-feira, quem tiver interesse, tiver tempo, disponibilidade, para saber um pouco sobre a nossa discussão, certo? A minha formação é em letras, inicialmente, eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, o doutorado, a graduação fiz na Universidade Federal do Pará, também o mestrado na UFPA, mas o doutorado já fiz na Paraíba, e posteriormente, em 2014, um estágio na UNTREF, um estágio pós-doutoral, em que eu trabalhei a questão da colaboração intercultural. Como eu disse, eu sou professor associado atualmente da Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, e as minhas áreas de interesse, além das que estão no edital posto, né, as áreas foram discriminadas em edital, mas também eu tenho interesse em estudos culturais, da mesma maneira que o Helder, né, mas numa pegada também um pouco britânica, né, mas também visando os estudos culturais latino-americanos, né? Então, essa relação de estudos culturais e cultura popular, a oralidade, a interculturalidade, isso que eu tenho classificado como etnotradução, né, etnossaberes e a narratologia, principalmente em povos e comunidades tradicionais e autóctones. Tá? Como eu disse, sou coordenador do colaboratório e também participo da Red Educación Superior e Pueblos Indígenas na América Latina, que é da UNTREF, né, como investigador pós-doutoral visitante. Estou associado na Associação Brasileira de Antropologia, em função do meu interesse interdisciplinar na área das humanidades, principalmente, e também sou membro associado do CIERA, que é o Centre Interuniversitaire d'Études et Recherche Autochtones, no Canadá, no Quebec, que trabalha com populações, povos e comunidades tradicionais do Canadá. Tá certo, gente? Quem tiver interesse em saber um pouco mais da minha produção, existem alguns artigos que eu publiquei um pouco nessa linha, tanto da narrativa, da narratologia, mas também
na relação com outras linguagens, com a fotografia, particularmente, com a etnofotografia, e, por outro lado, trabalhos conjuntos interdisciplinares na arqueologia, né? Na arqueologia, na computação um pouco. O programa de Castanhal, sendo interdisciplinar, ele me dá um pouco essa flexibilidade. O último foi um trabalho, juntamente com Paulo Roberto do Canto Lopes, sobre arqueologia na região litorânea aqui do Pará. E vocês vão perguntar, como é que a área de letras entra aí? Maravilhosamente bem, nós podemos estabelecer esse diálogo. Para que você tenha uma visão arqueológica, é importante que você saiba um pouco de toponímia, né? Como é que primeiro, como é que são designados os lugares, né? A toponímia indígena é algo que é extremamente necessário nesse tipo de trabalho, assim como as narrativas locais, o que é que as pessoas contam de histórias do passado. Então entra o aspecto da narratologia, tá? Esse segundo trabalho já foi um trabalho mais recente sobre Covid, que foi uma pesquisa que foi feita numa cidade também da região estuarina aqui da Amazônia, né? Um trabalho mais de cunho interpretativo de dados mesmo, né? Esse terceiro artigo, Imagens e Palavras na Escritura da Narrativa Etnográfica, é um aporte entre narratologia e a antropologia na perspectiva da etnofotografia. O quarto trabalho eu fiz com Cerufo, que é da computação. Ele aplicou um método de análise bayesiana, né? Há uma tipologia da narrativa que nós construímos. Ele está publicado, é um trabalho que eu considero interessante para a área de letras, está publicado nessa revista Letras Escreve, que é de Macapá. Nós temos também só... Não, aqui já foi, perdão. É o próximo, esse último aqui. É um trabalho... Personas e Hábitos também é um artigo que eu considero de referência para quem estiver interessado nessa relação da narrativa, da literatura com outras áreas disciplinares, né? E Personas e Hábitos, a gente faz um estudo, eu juntamente com o Daniel Fernandes, fazemos um estudo sobre perfil de comunidades tradicionais da Amazônia, partindo também do trabalho com a narrativa, tá? Interculturalidade e Etnos Saberes já é um trabalho que é oriundo da minha experiência pós-doutoral, né? Mas a gente apresenta uma proposta também baseada na teoria da narrativa, uma proposta de inclusão de saberes no ensino superior, né? A experiência próxima, baseado na aproximação com a antropologia, da área de letras com a antropologia, também com aporte na narrativa, se constrói um trabalho para a designação, digamos assim, do que são esses povos tradicionais na Amazônia, tá? Eu me apoio muito num antropólogo chamado Clifford Geertz, que, por sinal, ele vem da área das letras, né? A formação inicial do Geertz é nas letras, e ele constrói uma perspectiva de etnografia extremamente ancorada em narrativas, né? Inclusive, ele diz que a etnografia é uma ficção enquanto um modelo construído. Então, boa parte desses artigos também foram lançados em 2019 nesse livro autoral chamado Na Amazônia Oriental, Estudos e Proposições para Entender a Região. Infelizmente, em função da Covid, a gente não lançou, mas assim que quem estiver interessado no livro, entre em contato comigo, né? Infelizmente, eu não coloquei aqui o meu e-mail, mas depois no chat eu vou colocar o meu e-mail. Quem estiver interessado em entrar em contato, não só para o livro, mas para maiores esclarecimentos, estamos à disposição de vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Vou parar a apresentação e passo a palavra para o próximo. Obrigado, Ediene. Obrigado, professor. Então, pela ordem aqui, seria professor Lauro. Lauro está presente? Ele estava, né?
Deixa eu ver. Ele estava, parece que não está mais. Não está mais? Podemos passar para o próximo. Então, Se ele voltar, pode apertar depois, né? certo, então vamos para o Luiz. Pode ser, Luiz? Pode ser, sim. Ótimo, fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu colocar aqui uma pequena apresentação, só para a gente seguir o roteiro, assim como os outros colegas fizeram. Vocês estão visualizando? Estão me ouvindo bem? Sim, Luiz, pode continuar. Bom, então, muito feliz novamente por estar aqui. Eu estive na apresentação geral do nosso programa de pós-graduação e, mais uma vez, aqui falando com vocês, com a intenção de apresentar um pouco de mim, um pouco da minha formação acadêmica, e dentro de uma tentativa de esclarecer também uma trajetória para mostrar para os interessados no mestrado, no programa de pós-graduação em letras da UFOPA, como é que eu chego aqui, né, nesse lugar acadêmico e como isso se relaciona também com a minha área de interesse, meu campo de investigação, bem como com a linha geral de pesquisa da pós, né? Bom, meu nome é Luiz Fernando de França, sou mato-grossense, licenciado em Letras pela Unemat, a Universidade do Estado de Mato Grosso, em 2002, mestre em Linguagens pela UFMT em 2006, e doutor em Letras pela USP, Universidade de São Paulo, em 2018, né? Quando eu saí para o doutorado, em 2014, eu já era professor da UFOPA, né? Entrei na UFOPA em 2010, né? Então, eu tenho esse resumo da minha trajetória acadêmica aí, condizem muito com o meu campo de atuação dentro da universidade, dentro da UFOPA, e também com as minhas áreas de interesse, né? No mestrado, eu fiz um estudo sobre personagens negras na literatura infantil brasileira, mostrando como é que a literatura infantil ela se constrói a partir da manutenção de estereótipos em torno das personagens negras, e depois eu mostro também como é que esses estereótipos eles são desconstruídos a partir de uma literatura infantil, uma literatura para criança, né, questionadora e antirracista. Foi um pouco no mestrado que eu comecei a estabelecer uma aproximação com as literaturas africanas de língua portuguesa, as literaturas produzidas em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau, né? Foi a partir, ainda no mestrado, que eu comecei a interagir. Inclusive, uma das obras que eu analiso na dissertação de mestrado é justamente uma recolha da narrativa oral africana. No doutorado, eu já aproveito aqui para divulgar o meu livro, que é fruto da minha tese de doutorado, tá? Uns contos iguais a muitos, histórias africanas, relações de trabalho e estrutura narrativa no contexto colonial angolano e moçambicano. Minha tese de doutorado é em torno das literaturas de Angola e Moçambique, recortando as décadas de 50 e 60, onde eu desenvolvo um estudo sobre as chamadas histórias, né? As narrativas curtas, né? Aqui nós chamamos de contos, né? Eu desenvolvo um estudo em torno
das histórias angolanas, moçambicanas, pegando pelo viés das relações de trabalho. Como essas narrativas, construídas num contexto de luta, né, de libertação, produzidas num contexto anticolonial, né, elas vão denunciar, né, essa violência racista, colonialista, e como é que eles vão construir um discurso de libertação e de resistência. Então, o meu livro, que eu lancei em 2019, né, Uns Contos Iguais a Muitos, eu falo justamente disso, né? A ideia de Uns Contos Iguais a Muitos surge a partir de uma narrativa de um escritor angolano chamado Costa Andrade. Ele tem um conto chamado Um Conto Igual a Muitos, né? E aí eu pego esse conto e estabeleço uma relação com outros 28, 29 contos, mostrando recorrências narrativas, recorrências discursivas, para chegar nessa tese, né, de que existem uns contos iguais a muitos para denunciar as relações de trabalho, a violência e o racismo colonial. Tá? Mas antes de escrever o livro e antes de desenvolver a tese, eu já era professor da UFOPA. Eu entrei na UFOPA em 2010, tá? Depois de uma breve passagem pela UEPA, eu venho para o Pará para trabalhar na UEPA, né, como professor de literatura também na UEPA. Fiquei na UEPA durante cerca de 2 anos e meio, e aí em 2010 que eu venho para a UFOPA. Então eu sou, junto com o professor Odenildo, né, nós somos os primeiros professores de literaturas africanas e língua portuguesa, né? Os primeiros e os últimos, porque depois de 2010 a UFOPA não chamou, não convocou, não construiu, né, nenhum outro concurso para essa área, né? Então eu sou professor de literaturas africanas, né? Essa é a minha cadeira dentro da universidade. E sou também coordenador do grupo de pesquisa em literatura, história e cultura africana, afro-amazônica e quilombola, né? Um grupo de estudo chamado Afrolic, que reúne os meus orientandos de graduação, orientandos de iniciação científica, algumas atividades de extensão, orientandos de mestrado mesmo. Eu tenho orientando no mestrado no Prof. Letras, que é fruto também do Afrolic. Então, é um grupo voltado para discussões em torno da literatura africana, afro-amazônica e quilombola, e também tem uma pegada na questão pedagógica, né, de construção de material didático. Nós estamos trabalhando num material que já era para ter sido divulgado, mas a pandemia acabou atrasando um pouco, um material didático para as comunidades quilombolas, né? Um material construído com os professores dos territórios quilombolas aqui de Santarém. Tá? Sou também coordenador do projeto de pesquisa África, Brasil e Amazônia, diálogos literários e culturais, né? Um projeto que, em breve, alguns artigos começarão a sair como resultados desse estudo, né? Desse projeto, que eu desenvolvo ainda, né, ainda está em execução dentro da universidade, sobretudo pegando pela relação entre narrativa africana e narrativa brasileira, e, ao mesmo tempo, as narrativas da tradição oral moçambicana e as narrativas quilombolas. Então, vejam que a minha trajetória está bem voltada para o estudo das literaturas africanas, numa relação com a literatura negra, afro-amazônica e quilombola. E é assim que eu vou constituindo o grupo de pesquisa e os projetos de estudo que a gente tem desenvolvido dentro da UFOPA. Eu coloquei aqui também que sou coordenador do projeto Baobá, acesso e acompanhamento de estudantes quilombolas da UFOPA, porque é uma parte da minha carreira acadêmica que eu tenho muito orgulho, né? E os colegas que me conhecem sabem do meu empenho nas políticas de ação afirmativa
dentro da universidade. E é um projeto que tem dado muito resultado, o Projeto Baobá tem dado muito resultado político, acadêmico e também científico. Tá? Há pouco eu acabei de receber uma primeira versão de um livro, no qual eu sou autor de um capítulo, que eu traço justamente o perfil dos estudantes quilombolas da UFOPA. Então, o Projeto Baobá tem muito resultado do ponto de vista de ensino e de extensão, mas também bastante resultados aí de pesquisa. Tá? E eu coloco aqui porque eu entendo que o acesso à universidade é parte de uma política de ação afirmativa, é parte de uma política de reparação tão importante para o nosso país. E o estudo também das literaturas africanas e das literaturas quilombolas é parte desse processo de ação afirmativa. Né? Eu não tenho dúvidas de que a minha contratação, por exemplo, o concurso, né, e a minha contratação para ingressar na UFOPA é parte desse cenário de ações afirmativas, sobretudo numa vinculação com a Lei 10.639, que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica, e obrigou também as universidades a se mexerem. Então, eu tenho para mim que eu também sou... A minha entrada na universidade é parte desse processo de ação afirmativa. Né? Então, na minha trajetória, o estudo da literatura e essas outras políticas de acesso à universidade, elas estão, de alguma forma, interligadas. Sem contar que, por exemplo, o Projeto Baobá, a partir do cursinho quilombola, a gente tem tido a oportunidade de conhecer muito mais a história, a cultura e a identidade dos quilombos. E isso é muito importante para as atividades e as pesquisas que eu desenvolvo no campo dos estudos literários e culturais. Certo? Então, aí eu chego nos meus campos de interesse desta nossa pós-graduação em letras. Primeiro, né, eu tenho interesse em trabalhos, em estudos relacionados à literatura e sociedade nos países africanos, de língua portuguesa, porque está muito vinculado ao meu objeto de trabalho, né, sobretudo no doutorado, né? E essa relação, ela passa muito por aquilo que o Antônio Cândido já nos ensinou, né? Quer dizer, as implicações entre literatura e sociedade, pensando muito na análise literária em termos de redução estrutural, né? Não somente pensando na literatura como uma representação social, mas pensando como é que essa sociedade, como é que essa vida social, como é que a política, como é que a história é parte do objeto literário. Né? Então, um primeiro aspecto, um primeiro campo de interesse é isso, né? Análise de obras, estudos de obras dessas literaturas africanas de língua portuguesa, com ênfase, é claro, nas literaturas de Angola e Moçambique, né? Seja do contexto colonial, né? do discurso colonial, do discurso anticolonial, né, e também das obras produzidas no cenário pós-independência. Aqui eu tenho um conjunto de orientandos já, né, que trabalham com essa temática na graduação. Um outro campo de investigação que me interessa muito na pós são os diálogos ou estudos, né, diálogos entre as literaturas africanas, afro-brasileira, afro-amazônica e quilombola. Eu poderia até deixar só até a afro-amazônica, mas o fato de inserir o vocábulo quilombola é justamente para reafirmar essa presença dentro do contexto amazônico, do contexto negro-amazônico, do contexto afro-amazônico. A presença quilombola, que tem as suas especificidades, ainda que se relacione de maneira muito íntima com as africanidades amazônicas. Então, muito interesse em estudos que façam alguma aproximação das literaturas africanas com a literatura negra e com a literatura quilombola. Aqui,
a gente já tem alguns resultados importantes que nós estamos e vamos divulgar ainda esse semestre. No relatório do projeto de pesquisa África, Brasil-Amazônia, nós encontramos narrativas quilombolas aqui da região de Santarém e de outras regiões do Pará, que são, na verdade, reinvenções, readaptações, né, atualizações de narrativas que nós encontramos também na região norte de Moçambique, né, sobretudo a partir do trabalho do professor Lourenço do Rosário, que fez a sua tese de doutorado a partir da coleta de narrativas da região do Zambeze, né, da região do rio Zambeze, no norte de Moçambique, e lendo as narrativas coletadas pelo Lourenço do Rosário, né, e lendo e coletando narrativas nas comunidades quilombolas, a gente já tem um banco de dados muito significativo, porque eu trabalho com a coleta de narrativas desde 2011 na UFOPA, né? Tem mais velhos que nós entrevistamos que infelizmente já morreram, mas nós temos isso registrado em áudio e vídeo, em um banco de dados bastante significativo. E nesse conjunto de textos, nós estamos estabelecendo relações muito, muito interessantes entre a produção oral moçambicana e a produção oral das comunidades quilombolas aqui da região oeste do Pará e de uma outra região do Pará. Então, estou citando aqui apenas um exemplo de estudos comparados nesse diálogo, né, com a África e, ao mesmo tempo, levando em consideração essa diáspora negra na nossa região. Então, tenho muito interesse em trabalhos voltados para essa perspectiva. Por último, né, e não menos importante, e isso está vinculado ao que eu acabei de falar também, trabalhos que se voltem para o território quilombola, o estudo de narrativas, o estudo da musicalidade quilombola. As nossas comunidades aqui na região oeste do Pará são muito cantantes, né? Nós temos muitas canções, uma musicalidade muito forte, sobretudo vinculada às mulheres negras e às mulheres quilombolas, né? Mas também um conjunto de outras manifestações, né? A gente pega, por exemplo, o Marambiré na comunidade Pacoval, em Alenquer, né? Manifestação cultural, artística, histórica, né? Então, eu tenho um particular interesse por trabalhos que se voltem para essas produções artísticas, estéticas, poéticas das comunidades quilombolas. Iniciamos já o estudo das narrativas, que é um estudo que está mais avançado. Estamos iniciando também uma caracterização das músicas, né? Tanto aquelas que estão na memória histórica dos quilombolas, quanto as que são composição também do sujeito quilombola, né? Aqui mesmo, do outro lado do rio, na comunidade Arapemã, nós temos a Cleide, né, do Arapemã, uma compositora, uma mulher negra, cantora, com uma produção artística, musical, de grande relevância, inclusive dentro do próprio movimento quilombola. Então, tem um particular interesse por trabalhos que se voltem para os territórios, né, investigando essas manifestações culturais. Tá? É isso. Por fim, aproveito novamente para divulgar aqui o meu livro, tá? Uns contos iguais a muitos, acho importante, e para conhecer um pouco mais do meu lugar de estudo, para conhecer um pouco mais da minha escrita, da maneira como eu interpreto e trabalho com o texto literário. E eu quero, como eu fiz na live do Prof. Letras, Helder e Ediene, oferecer também um livro aqui para os presentes. Não sei se há essa possibilidade, né, ou nesse momento, ou no momento seguinte,
de fazer um sorteio aí para os presentes de um exemplar do meu livro, que é resultado da minha tese de doutorado. Tá bom? Fica aqui disponível. Só lembrando que quem foi sorteado da última vez na live do Prof. Letras ainda não pegou ou não me mandou o endereço para me levar, tá? Então, quem for sorteado hoje, por favor, tá? Mande o endereço, eu posso levar ou venha buscar aqui em casa. De todo modo, tá aqui, tá? Um exemplar da minha obra. Obrigado a todos pela oportunidade, estou à disposição para o diálogo, para colaborar, né, para tirar dúvidas, né, podem me procurar. Vou colocar meu endereço aqui meu e-mail no chat e estou à disposição. Boa tarde. Legal, Luiz. Muito obrigado pela sua apresentação. Inclusive, temos até um presente para os presentes aqui, né? Eu não sei como a gente pode fazer essa dinâmica do sorteio. Como que foi com o Prof. Letras? Luiz, como que vocês fizeram? Eu acho que a Ediane deve se lembrar melhor, mas não sei. Porque no caso foi na lista de... Nós tínhamos uma lista dos alunos da turma. Aí foi mais fácil. Pois mas eu vou... exatamente, podemos fazer um sorteio pelo Instagram. Olha, verdade, hein? Caraca, eu nunca fiz sorteio pelo Instagram, vai ser uma novidade agora. A minha ideia era exatamente eu fazer uma lista aqui dos presentes, vou numerar aleatoriamente, e depois eu peço para alguém dizer um número, mas eu vou mostrar a minha relação. Já estou com o caderninho aqui, tá bem? Podemos fazer isso, né? Eu vou fazer a lista enquanto continuam as apresentações. Ok. Então, agora, pela ordem, professor Odenildo, está presente? Presente. E o Lauro? O Lauro não vai falar? O Lauro sumiu, professor. Eu não sei onde foi parar o Lauro. Ele estava aqui no começo. Ele foi para Tebas. Ele deve ter ido, porque ele não apareceu mais. Então, a gente vai passando os professores seguintes. A palavra é sua, professor. Fique à vontade. Obrigado. De início, eu me sinto um privilegiado de estar participando desse grupo, de gente tão bem preparada, tão bem experiente nessa arte, né, de ensinar e aprender. E também pode estar fazendo parte desse grupo, desse tão esperado, aguardado e de resultado de muita luta, que foi esse mestrado, né? Então, boa tarde a todos, a todas. Eu não preparei exatamente uns slides, mas eu tenho algumas coisas para mostrar aqui sobre a minha atividade de pesquisa, de preparação para as aulas, dentro daquilo que eu já trabalho há alguns anos. Bem, meu nome é Odenildo Queiroz de Souza, o professor Luiz Fernando já até adiantou, lembrou muito bem do nosso ingresso em 2010 na UFOP, na primeira leva de professores, né? E o primeiro grupão de professores da UFOP. E dizer também que essa minha atividade como professor, ela já tem alguns anos, porque eu trabalhava antes numa universidade particular, na UBRA, curso de letras. E quando eu vim de lá para a UFOPA, eu já tinha 13 anos de UBRA, 13 anos de ensino superior. E a minha intenção maior foi
buscar mais preparo, mais formação para a minha atividade no âmbito da Universidade Federal. E estamos aí nesse caminho. Muito sacrifício, com muita dedicação, e estamos conduzindo esse processo de aprimoramento cada dia da nossa atividade, do nosso conteúdo. Bom, deixa eu colocar aqui a carga, porque deu um sinal aqui de bateria. Na hora. Pronto, resolvido. Então, eu faço um resumo dos meus dias de academia, com destaque para a atividade de pesquisa. Quando eu entrei lá na UBRA, fui apresentado ao coordenador, e ele me expôs o seguinte: Odenil, tu queres trabalhar literatura brasileira ou portuguesa? Eu disse, eu quero trabalhar literatura portuguesa. Beleza. Mas ele não perguntou por quê, mas eu tenho a minha justificativa, muito própria minha mesmo. É que na minha graduação, eu não consegui ter como herança intelectual umas fortes lembranças, uns fortes conhecimentos sobre a literatura portuguesa. Então, é essa que eu quero, porque eu quero me dedicar mais. E é só para dizer, então, que eu comecei minha atividade em literatura portuguesa. Trabalhei muitos anos na UBRA em literatura portuguesa, praticamente esse tempo todo também, mas veio um detalhe que me fez eu adentrar na literatura brasileira de expressão amazônica. Na época lá, foi oportunizada a criação de uma disciplina, e nós, então, trabalhamos lá na elaboração e criamos a literatura paraense, e ofertamos a literatura paraense. E eu trabalhei essa literatura paraense. E me deparei com um grande problema. No caso da literatura portuguesa, para mim, era que eu não havia recebido a contento, no meu interesse, para a minha satisfação, o que se deveria ter recebido de literatura portuguesa. Não vamos entrar em questões onde está a causa disso. Não é o caso aqui agora. Mas em literatura paraense, foi o desafio inverso. Eu tinha que estar à frente, em busca desse material que não era fácil, para poder disponibilizar para os alunos algo que fosse realmente bem representativo da cultura literária da nossa região, em particular do Pará, né, que era o nome da disciplina, era literatura paraense. E conheci a Biguar Bastos, isso por volta dos anos, início de 2000 parece. Conheci a Biguar Bastos. E foi então aí que eu tomei conhecimento sobre a vida dele, sobre a obra dele, e também sobre a escassez de estudos sobre ele. Então me dediquei a estudar esse autor, mesmo considerando também a própria importância dele para a construção dessa cultura literária aqui na nossa região, com destaque à estética modernista. E já tinha a graduação em letras, né? E fiz a minha especialização em ensino superior, uma especialização, e entrei no mestrado. E agora eu lembro o professor José Guilherme Fernandes, que ele esteve na minha qualificação lá em Belém, que foi sobre o Abiguar Bastos, o Romance Terra de Camiaba, lá no meu mestrado, né, por volta de 2005, 2006, né? Então, eu fui caminhando cada vez mais, me aprofundando nesses estudos sobre a nossa
cultura literária da Amazônia, de modo geral. E caminhando nisso, entrei no doutorado também com a proposta de, na área da educação, estabelecer um diálogo com essa cultura nossa aqui literária, tendo a figura também do Abílio Bastos. Então, é esse autor que eu mais me dedico, né, até hoje. Há pouco tempo estivemos aí preparando um artigo para a nossa revista de letras, e a nossa proposta de artigo foi nesse sentido também. E, por isso, então, aos interessados nessa linha da literatura da nossa região, da Amazônia, eu trabalho Abílio Bastos em particular, mas também caminho, já que está dentro dessa área toda da nossa cultura literária, trabalho também outros autores daqui da nossa região, mas em especial Abílio Bastos, né, como o grande apresentador da proposta modernista para a nossa região, citado aí em livros de crítica sobre a literatura brasileira, como Wilson Martins, né, fala sobre ele, Antônio Cândido cita também, ainda há pouco Luiz Fernando citou Antônio Cândido, Alfredo Bossa, né, que são pessoas estudiosos que fazem referência, e geralmente muito breve, sobre Abílio Bastos. Mas, de qualquer maneira, destaca o nome dele para mostrar que essa é uma referência de literatura aqui na região. Então, trabalho essa obra Terra de Camiaba, não sei se está dando para ver direitinho, talvez sim, né? Terra de Camiaba, Romance da Amazônia, essa é a edição 2ª, mas é considerada a primeira, porque é a primeira nesse formato, e com esse título também, né, que era Amazônia que ninguém sabe. Certos Caminhos do Mundo, também a obra original, Abílio Bastos. Safra, considerada assim, a melhor obra dele, né? Aqui eu vou abrir, porque na capa não aparece. Safra. Né? E estou até orientando TCC aqui no Somalu, Viajante da Estrela. Né? Obra original de 1954, se não me engano. E, claro, tem os outros livros dele que caminham em outras linhas, né? A Pantofagia, Estranhas Práticas Alimentares da Amazônia, um livro de crônicas, Vozes do Acontecido, na linha política, Prestes e a Revolução Social, Memorial da Liberdade, um livro de poemas dele, também faltando ser trabalhado, quer dizer, Escuto Mágico Religioso no Brasil, temos a História da Política Revolucionária no Brasil, volume 1, volume 2, e assim são várias obras desse autor que merece uma atenção muito grande. É uma coisa muito profunda em termos de política, em termos de expressão da nossa cultura. Escreveu o Manifesto Flaminasul, defendeu já essa valorização e esse reconhecimento que o Roberto Gomes, lá no Crítica da Razão Tupiniquim, chama dessa originalidade, em particular amazônica, né? Então, nesse período que eu trabalho na universidade, tenho orientado trabalhos dentro desses estudos sobre o Abílio Bastos, sobre o modernismo paraense, sobre a literatura daqui da nossa região, da Amazônia, mas também por questão de concurso e de dedicação a essa também, ao amor à literatura e às literaturas de língua portuguesa, africanas de língua portuguesa, sobretudo na época em que o Luiz Fernando esteve para o doutorado, né, me dediquei muito a literaturas africanas, trabalhamos juntos desde o começo, também oriento TCCs dentro das literaturas africanas de língua portuguesa, né. Tenho orientado muito pouco sobre outros autores da literatura, digamos assim, brasileira, né, a literatura brasileira.
mas em particular são da Amazônia, africanas e a portuguesa. Então, esse meu leque de atuação, literatura, educação, literatura brasileira de expressão amazônica, também literaturas africanas, e literatura brasileira e literatura portuguesa, né? Na época, eu estava depois do doutorado, né? Fiquei um tempão aí como coordenador de curso, e a minha atividade de pesquisa ela era muito sem a formalidade do registro, né, de projeto. Então, no momento eu estou sem o registro de projeto, mas nunca deixei de trabalhar a minha área de interesse dentro das literaturas africanas, amazônicas, portuguesas, brasileiras de modo geral. Com destaque, então, a literatura produzida aqui na nossa região, né? Então, de modo geral, eu tenho isso a dizer para vocês. Tenho a grata satisfação de estar novamente dizendo nesse meio, e espero vivenciar esse período de trabalhos com novas perspectivas, novos estímulos, novas pesquisas, conhecendo novas pessoas, favorecendo cada vez mais esse entusiasmo que eu tenho pela arte literária, inclusive como membro da Academia de Letras e Artes de Santarém, né, com perspectiva de lançamento de um livro próximo também, né, de livro de poemas. E também lançamento do livro da minha tese, que é assim um projeto talvez mais próximo a ser realizado do que o do livro de poemas. Vamos deixar fazer as coisas assim por parte, em razão das condições que a gente tem, né? Então, nada de dar um passo muito largo sem poder fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade, era isso que eu tinha a dizer sobre minha vida na academia. Obrigado. Ótimo, professor. Muito obrigado. Então, agora pela ordem, professor Zair, certo? Vamos lá, Zair. Boa tarde. Está chegando Boa bem tarde. o som? Sim, sem problema nenhum. Tá legal? Tranquilo? Que bom. Bem, primeiro, afirmar que é uma satisfação muito grande participar deste encontro, né, deste lançamento, e aproveitar esse tempo para dividir um pouco da minha experiência como docente e como pesquisador, professor universitário. Eu coordeno um projeto, que é o projeto Entre o Compromisso e a Realidade, levar a lei em lugares distantes. Esse é um projeto de pesquisa, mas ele está ligado a um programa de pesquisa de extensão de ensino, que é o LEILIT. O LEILIT já atua na UFOPA desde 2011, e temos vários braços, né? Vários pesquisadores. O professor Luiz Percival faz parte, a professora Ediene já colaborou também com o LEILIT, a professora Sinara também colabora, que é da educação, e eu estou, desde o início, trabalhando nesse programa. E o projeto Entre o Compromisso e a Realidade, levar a lei em lugares distantes, ele é um projeto pós-doutoral, tá? Que investiga condições, possibilidades e permanência de ações pedagógicas, instrumentos de formação intelectual e cultural, especialmente a biblioteca em lugares distantes. A finalidade, princípio, é a criação, revitalização e dinamização de lugares de ler, bibliotecas, ofertas de livros, por armários, estantes, e focando como esses lugares se organizam e prevalece ou não
esses espaços de leitura, os vínculos institucionais e comunitários e seus efeitos formativos no levar a ler. Levar a ler é um conceito que procura superar alguns bordões, como promoção de leitura, incentivo à leitura, gosto pela leitura, que trazem concepção idealista e subjetivista de formação, sem reflexão sobre o processo formativo, passando a ideia de que qualquer leitura é relevante e formativa. Levar a ler implica compromisso, posicionamento político-pedagógico, reconhecimento da realidade alienante e necessidade da apropriação do que é de mais elevado da produção cultural humana. Ler em lugares distantes consiste em valor de cunho interventivo, caracterizado por aspectos pedagógico, político e cultural. A categoria lugar distante implica tanto a distância geográfica dos centros de poder, como a margem dos bens culturais produzidos. Embora, geograficamente, próximo dos lugares que os controlam. O locus desta pesquisa fica no interior da Amazônia brasileira, mosaico de complexidades geográficas, antropológicas, étnicas e econômicas. O projeto tem buscado a participação dos comunitários, reconhecendo a tensa e difícil articulação entre cultura tradicional e cultura universal, chegando à reflexão sobre o estar no mundo, o perigo que a natureza enfrenta, a exploração das comunidades tradicionais, os direitos fundamentais rarefeitos, o fortalecimento da identidade para perceber como a sociedade dominante se relaciona com a minoria, a busca pela leitura e estudo de uma formação emancipadora. São os seguintes objetivos dessa pesquisa: caracterizar conceitos de cultura, formação, educação, levar a ler, lugar de ler e lugar distante, com base nos fundamentos epistemológico e teórico-metodológico da teoria histórico-crítica. Avançar a análise das formas de aprendizagem, processo de produção, circulação e aquisição de conhecimento, considerando as dimensões próprias da experiência leitora. Inventoriar condições e interesses comunitários em torno da leitura e da biblioteca. Estabelecer estratégias de ação. Metodologicamente, a pesquisa se faz em 4 dimensões: aprofundamento conceitual, que se busca os seus fundamentos epistemológicos; investigação bibliográfica, de formar, mapear tendências e perspectivas de estudos e prática em biblioteca e formação de leitor; observação e levantamento das condições de funcionamento de bibliotecas e programas de leitura; e intervenção direta nos modelos de pesquisa participante e pesquisação. Como eu afirmei anteriormente, esse é um projeto pós-doutoral, né? Eu sou graduado pelo campus de Santarém, chegou o FPA, fiz meu mestrado em Belém em estudos literários, e no mestrado eu estudei Dalcídio Jurandir, né? Estudei o imaginário popular na obra Três Casas e um Rio. Mas minha orientadora, muito exigente, a doutora Maria Furtado, de entrada pediu que, dentro do possível, eu lesse a obra de Dalcídio, né? Que era possível ler naqueles anos de 2003, 2004, e depois foi mais publicado. Recebi um apoio muito grande, né, na aquisição desses livros, ao meu professor de TCC, meu orientador, professor Silvio Holanda, em memória, né? Muito colaborou com este campus, com esta universidade, com a UFOP, e ele me conseguiu os livros. Então, eu me considero um pouco destreinado, mas um estudioso de Dalcídio. Digo destreinado porque não tenho publicado ultimamente nessa linha. Mas é uma área do meu interesse no mestrado, tá? O imaginário popular, e o autor, né, Dalcídio Jurandir. Bem, no doutorado eu estudei na Unicamp, né, fiz doutorado em educação e defendi a tese Entre o Compromisso e a Realidade, relato e análise de uma ação de levar a ler no oeste do Pará. E é essa tese que dá
origem a esse programa que eu já desenvolvo desde 2017 na UFOPA. Programa que as pessoas encurtaram e chamam, né, o levar a ler em lugares distantes, né? E é entre o compromisso e a realidade, levar a ler em lugares distantes. Total. As pessoas sempre estão diminuindo, né? Lei do menor esforço e levar a lei em lugares distantes. Esse projeto, algumas dissertações já foram defendidas no Prof. Letras. A Alessandra Mesquita defendeu uma dissertação sobre o levar a ler na cidade de Monte Alegre, em uma escola urbana, né, o Rosália Simões. O Raimundo Edivando defendeu uma dissertação levando a lei em uma área rural, numa comunidade de Monte Alegre chamada Camp. Rosilene Farias defendeu pesquisando sobre uma biblioteca, a criação de uma biblioteca na Escola Mão Cooperadora em Itaituba. O Sérgio Palma, eu também orientei, e ele trabalhou com o Clube de Leitura, que tem uma ligação com o projeto, pela formação de leitor. E a Luana Cardoso de Oliveira é uma aluna indígena, né, do meu povo, do povo Arapiuns, e a Luana defendeu a dissertação de mestrado no PPGE sobre o levar a ler na aldeia indígena Nova Vista. Nova Vista. Lembrando que a Luana foi minha aluna de TCC, de graduação. Ela também desenvolveu um trabalho criação de uma biblioteca na aldeia Nova Vista. A Luana foi aprovada no último mês, no doutorado do Educanorte, e vai continuar trabalhando com levar a ler em lugares distantes na comunidade indígena, né, na aldeia indígena. Mas fomos criando outros braços na pesquisa, com alunos de especialização, levar a ler na comunidade do Idurama, na cidade de Alenquer, e temos trabalho também com alunos quilombolas, tá? Desenvolvemos trabalho com alunos quilombolas no Quilombo de Arapemã e Saracura. É um trabalho que está em desenvolvimento, porque no Saracura, a aluna está escrevendo o TCC sobre essa experiência, sobre o trabalho que ela desenvolveu durante 3 anos no Quilombo. E também temos trabalho esse é PIBEX, de extensão, trabalho de PIBIC, no Arapemã, no Quilombo de Arapemã, e na aldeia indígena do Braço Grande. Uma orientanda que já está há 3 anos trabalhando, e desenvolve, ela é da aldeia indígena do Braço Grande, mas desenvolve os trabalhos na aldeia Muruci, que é próxima a Nova Vista. Então, acaba fazendo um trabalho coletivo, né? Um trabalho coletivo. E também esse projeto trabalhou com alguns PIBICs, né? PIBIC-EM, né? PIBIC de ensino médio, com alunos indígenas e alunos quilombolas. Tem outros orientandos, estou com alguns dois orientandos no Prof. Letras, nesse mapear o levar a ler em lugares distantes. Então, essas são as linhas, né, do meu campo de interesse, que é biblioteca, intervenção, levar a ler em lugares distantes, narrativa da Alcide Jurandir e o imaginário popular. Tá? O imaginário popular. É um campo do imaginário popular que nós começamos um trabalho aqui no ano de 93, com a professora Socorro Simões, Cristina Bente, se eu não estou enganado, e era um programa de pesquisa, o IFNOPAP, e durante um bom tempo eu estive ligado a esse projeto, até a minha dissertação. Mas agora, com a defesa da tese, eu direcionei os trabalhos para levar a leitura, né? Levar a leitura a comunidades tradicionais, mas
um estudo que eu estou retomando. Essas defesas de mestrado que eu falei, da Alessandra, do Raimundo e da Rosilene, da Luana e do Sérgio, eles também têm artigos publicados em revistas no estado do Pará e em outros estados. Então, a gente publica em conjunto, né? Também tenho publicação solo em outras revistas, e o currículo meu está à disposição, meu currículo Lattes, e os alunos que tiverem interesse em fazer pesquisa nesses campos, eu estou à disposição. Agradeço muito a oportunidade, né? Dizer também que, além de pesquisador, nós desenvolvemos um trabalho político na universidade, com as ações afirmativas, na formação básica indígena. E é isso, tá? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e boa tarde a todos. Estou à disposição. Ótimo, Zair, muito obrigado pela apresentação. Bom, todos os presentes já se apresentaram, ficou faltando o professor Lauro. Eu acho que a gente pode, nesse momento, já que o Lauro não apareceu, a gente pode abrir para perguntas, né? O que vocês acham? Dúvidas? Se alguém... Isso, acho que sim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E eu já estou aqui com a lista dos presentes para o nosso sorteio do livro do professor Luiz Fernando. Coloque meu nome 2 vezes. Não, eu retirei o nome de todos os professores, porque isso não é mais justo, mais democrático com os nossos candidatos ao mestrado. Boa, Jenny. Deixa eu Tá ver. vendo como eu sou legal com vocês? Eu não sei se alguém... Eu não estou controlando o chat aqui direito para não atrapalhar no YouTube, mas eu não sei se alguém colocou alguma coisa aqui. Pelo visto, acho que não. Só tem gente querendo o presente do Luiz, ó. Certo. Deixa eu ver. Bom, então, quem Então, quiser vamos fazer ao alguma presente. pergunta geral ou para algum professor específico, fique à vontade. Seja por áudio aqui, abrindo o microfone ou escrevendo aí no chat. Olá, Olá, eu tenho uma Krishna. pergunta. Tudo bem? Boa tarde a todos. É com muita satisfação e alegria que eu assisto essa live. É realmente uma conquista para o campus de Santarém, para o grupo de letras de Santarém. Eu vi aqui na live muita gente de muitos anos, inclusive contemporâneos a mim, no tempo que era campus UFPA, antes da UFOP ainda. Opa, entreguei minha idade, será? Será? E eu gostaria de saber se existe alguém ou algum professor da linha de pesquisa que tem interesse em literatura feminina, porque eu não observei esse viés em nenhuma fala. Justo, é uma pergunta justa. Os estudos feministas, bom, pelo menos vou falar da minha, tá? Os estudos feministas fazem parte do campo ali dos estudos culturais, né? Então, entraria no campo de investigação que eu poderia orientar, mas aí na área de inglês, especificamente, né, Krishna? Então, se você quiser fazer um projeto sobre alguma autora ou alguma obra com esse viés, né, com essa proposta de crítica feminista, fique à vontade. Mas eu acho que outros colegas aqui poderiam também, né? Helder, Krishna, é isso? Krishna. Eu também tenho interesse, né? É claro que perpassando bastante o
o campo de atuação, né, nas literaturas africanas, nas literaturas afro-brasileiras, tenho interesse, tá? Inclusive já estou orientando 3 trabalhos nessa direção na graduação, né? Um estudo da poetisa Noêmia de Souza, uma escritora moçambicana, comparando com a Clementina de Jesus, uma cantora negra brasileira, né? Clementina Noêmia. Um segundo estudo sobre narrativas de mulheres negras do Quilombo de Saracura, tá? Construído pela Beatriz, que é aluna quilombola do curso de letras também. E um terceiro trabalho que eu estou orientando de mulheres negras, né? É a presença de mulheres, né, de poetisas negras no livro didático do ensino fundamental, do ensino médio, que é um trabalho da Karina Vasconcelos, e ela está analisando alguns exemplares de livros de língua portuguesa para saber se as mulheres negras estão presentes enquanto autoras, né, nesse material pedagógico. Então, nessa linha minha das literaturas africanas e afro-brasileira, eu tenho interesse em orientar, inclusive porque já estou fazendo isso na graduação. Tá? Eu só para também dar um encaminhamento aí de uma reflexão, também já orientei trabalhos dentro da linha da autoria feminina, né, literatura de autoria feminina. Inclusive, eu orientei um trabalho sobre a Lídia Jorge, esse livro aqui, A Manta do Soldado, a literatura portuguesa. Então, nesse aspecto da literatura de autoria feminina, eu já trabalhei anteriormente, orientei trabalhos na literatura portuguesa, só para deixar o registro. Obrigado. Mais algum professor quer se manifestar? Bom, a gente tem uma pergunta aqui no YouTube. Olha só. A Cristiane Pereira Moreira. É para o professor Odenildo, professor. Ela está perguntando se seria de seu interesse orientar pesquisas sobre literatura amazônica de outros autores. Sim, certamente que sim. Como eu me referi ainda há pouco, assim, na minha trajetória de mestrado e doutorado, em particular, foi aqui voltado para o modernismo na figura do Abigor Bastos, né, centrado nele. Mas, assim, já participei de bancas de Dalcídio Jurandir, de Maxi Martins, de Bruno de Menezes, né, e assim, e também já, como trabalhei a literatura paraense há um tempo atrás, tenho também uma bibliografia suficiente para fazer uns estudos sobre autores da literatura brasileira de expressão amazônica, tomando esse termo bem mais amplo. Certo, deixa eu ver que parece que tem alguma coisa aqui no chat. E Shakespeare e o cinema, professor Tanaka, tem espaço? Com certeza. Sem dúvida. Tem várias adaptações bem interessantes, inclusive, né, de Shakespeare para o cinema, em Hollywood, inclusive, né. Eu costumo passar para os meus alunos de literatura 1, em que a gente estuda... são 2 aulas de Shakespeare, né, que a gente estuda, uma de sonetos e outra sobre o drama, né, do shakespeariano. Eu costumo pedir para eles assistirem uma adaptação de Othello, do Shakespeare, que é feita que é dirigida, né, que tem a atuação do Orson Welles. É uma adaptação bem interessante.
Uma outra adaptação muito bacana também, que eu costumo recomendar para os meus alunos, é a de Hamlet, com o Kenneth Branagh, que é um filme que tem, acho que, sei lá, umas 4 horas de duração, mais ou menos. Então, é uma adaptação muito, muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito. Enfim, há diversas outras, né? Mas, sim, Shakespeare e cinema, existe espaço para isso, sim, na pesquisa. O Anderson está perguntando, professor, a proposta de pesquisa em estudos culturais é somente voltada para os estudos da cultura estadunidense? Não necessariamente, Anderson. Eu limito o campo de atuação, né, de pesquisa aqui na UFOPA aos estudos anglófonos, né, em língua inglesa. Então, faz parte, por exemplo, desse campo de investigação a produção literária de outros países em língua inglesa. Como a gente viu lá, você foi meu aluno, a gente estudou em literatura 5 o pós-colonialismo, né, as literaturas pós-coloniais. Então, todas elas que forem produzidas em língua inglesa são do meu interesse também, sem problema nenhum. Eu falo bastante dos Estados Unidos porque foi basicamente a minha formação, certo? Então, tanto no mestrado como no doutorado, o meu foco foi esse, mas faz parte do interesse aqui. Eu preciso ampliar um pouco, né, esse campo de atuação também para estudar outras culturas, né, mas que sejam de língua inglesa, porque é da minha área aqui. Luciane Serrão, boa tarde. Pesquisas que envolvam o livro ilustrado para a infância se encaixam em algum campo de investigação de vocês? Professores do português. Algum de vocês pode trabalhar com literatura infantil? Zair trabalhava, né, Zair? Oi? Trabalhava antes com literatura infantil, né? Mas eu tenho interesse, eu trabalho, na verdade, ainda tenho trabalho nessa linha, infanto-juvenil, né? Porque essas intervenções que nós fazemos nesses espaços tradicionais, comunidades tradicionais, a gente faz um trabalho que é difícil, que é a questão da pesquisação, e eles não trabalham quase nesses locais com ensino médio. Com ensino médio. É um ensino fundamental. Como a gente trabalha com a metodologia de pesquisação e intervenção, usamos desses espaços as bibliotecas que, em alguns lugares, já estão por lá, né? Estão esperando leitores, mas livros, alguns desses lugares já têm. Então, eu também trabalho com literatura infanto-juvenil. Tá? Certo. Muito obrigado, professor. O Luiz Fernando está dizendo aqui que na temática negra ele tem interesse também na literatura infanto-juvenil. O Jarlson da Silva Almeida perguntando, língua portuguesa e interdisciplinaridade, quais dos professores trabalham com essa linha? Língua portuguesa e textos da educação ambiental. Algum professor do português? Eu tenho um projeto que, por sinal, o programa que eu atuo também, ele tem essa pegada socioambiental. Então, eu tenho um projeto que se chama Indicadores Antrópicos, inclusive um projeto que é financiado pela CAPES, por um edital da CAPES, o Procad Amazônia, e que nós temos tratado de... Porque os indicadores sociais na região, eles são extremamente institucionais. Então, nunca se ouve a comunidade, né? São dados que são fornecidos pelo IBGE, pela Secretaria de Saúde, enfim. Então, a gente não vai na fonte, que é quem realmente
sofre o impacto dos discursos sobre a Amazônia, né? Então, passa, inclusive, a chamar de indicadores antrópicos por essa pegada ambiental. Então, eu tenho me dedicado a essa questão também, né? Da mesma forma, só para vender o peixe aqui, a gente está em exposição agora, a gente está tipo na vitrine, né? Uns mais embonecados, outros menos e tal. A nossa coordenadora com esse sorriso maravilhoso, né, Jenny? O Zaí já denunciou a minha idade aí, enfim, então... então... Isso não. Tudo bom, Zaí? Grande abraço, meu amigo. Obrigado, meu querido. Outro. Então, a questão, eu vejo assim que, quando você tem uma linha que é Poéticas da Linguagem e Culturas na Amazônia, eu acho que as coisas estão muito interligadas, porque aí eu vou puxar sempre a brasa para a nossa sardinha da área das letras, né, da área da linguagem. Eu prefiro dizer que é a área da linguagem, né? Por mais que às vezes os linguistas se apossem desse termo linguagem, mas linguagem é uma produção de sentidos, né? Uma produção simbólica em que as pessoas se comunicam, interagem, usurpam, entram em consenso, né? Em conflito também. Então, mas a gente tem basicamente esses dois registros, o oral e o escrito, pelo menos a linguagem verbal, né? Enquanto linguagem verbal. Mas essa linguagem verbal, ela está em todas as áreas do modo geral, né? Porque a comunicação natural, as línguas naturais, como são chamadas, elas são verbais, né? Do modo geral. Então, nesse sentido, você vai ter a busca do estudo da linguagem, por exemplo, na etnografia. O que faz um etnógrafo a não ser descrever e narrar, né? Da mesma forma que aqueles cronistas viajantes na época colonial fizeram na região, né? O que faz o cinema, a não ser também narrar, a construir um link, né? O enredo. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma potencialidade muito grande para se trabalhar com essa discussão interdisciplinar também, buscando as outras áreas. Daí meu interesse, particularmente, em aportar também em como a linguagem que nós trabalhamos desde a nossa formação até a nossa atuação, enfim, como é que ela está sendo utilizada pelas outras áreas, né? Já que ela tem uma importância capital para as relações humanas e para a própria universidade. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante é a redação científica. Pouca gente tem trabalhado com essa perspectiva de redação científica. E a redação científica é um campo muito importante para as ciências, né? Você produzir o texto científico, né? Então, acho que isso tudo é um campo muito amplo para todos nós aí, né, de certa maneira. Claro que cada um tem a sua especificidade. Isso é importante, senão não seria universidade, né? Evidentemente. Sem dúvida, professor. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ezequiel Dias. Narrativa fantástica de Stephen King e o fascínio que o sobrenatural exerce sobre o ser humano seria mais ligado a qual professor? Eu creio que comigo, Ezequiel. Eu não sou especialista em sobrenatural. Eu, atualmente, estou orientando um trabalho de graduação, né, de um TCC, sobre a relação de um filme que chama The Lighthouse, que virou O Farol, né, aqui no Brasil, que tem William Dafoe e me fugiu o nome do vampiro. Não é o mesmo nome aí? Alguém me ajude, por favor. O Robert Pattinson, professor. O Robert Pattinson, isso. Então, o meu orientando, ele quer estudar a relação entre esse filme e o conceito do horror cósmico como é que... Ixi, me fugiu o nome agora. O horror cósmico... Lovecraft, isso. Do Lovecraft. Então, assim, eu estou começando a aprender um pouco sobre essa área, né? Eu não sou especialista. Então, a princípio, eu optaria por outro tipo de projeto,
Um trabalho de mestrado é uma coisa que demanda um pouco mais de conhecimento do que eu poderia oferecer para um projeto como esse. Certo? Mais alguém? Alguma outra dúvida? Podemos fazer o sorteio? Eu acho que sim, Ediane. Podemos fazer sorteio, né? Como você vai fazer esse sorteio, Ediane? Eu vou pedir para... A Jéssica vai ganhar. Como a linguística Maria, Jéssica, não está aqui comigo, eu vou pedir para o professor Roberto Paiva me dizer o número de 1 a 25. Como o professor Roberto Paiva ainda não faz parte do programa, assim, há uma total isenção. Certo. Professor Tira o nome da Roberto, Jéssica, Roberto. Ele vai tirar o nome da Jéssica. Roberto, de 1 a 25. Gente, que preconceito é esse comigo? Eu quero ganhar o livro. Deixa eu fazer assim, pera. Deixa eu pensar, professor da novela. 18. 18, Leidiane Souza. Olha aqui, gente, é verdade esse bilhete. A letra tá meio feinha, mas número 18 é da Leidiane. Leidiane está aí? Estou sim, professor. Olha aí, Leidiane, isso vai direto para Juruti? É Juruti que tu estás? Juruti, mas sexta-feira estou chegando em Santarém. Olha, então pronto. Podemos combinar essa entrega. Tá ótimo, muito obrigada. E Leidiane. Oi, professor. Você tem meu contato ainda? Ou qualquer coisa eu posso colocar aqui também no chat? Porque eu não tenho mais o seu. Eu prefiro que o senhor coloque aqui, eu não sei se é o mesmo professor. Tá, eu vou colocar aqui e a gente conversa para fazer essa entrega aí, tá? Tá ótimo. Espero que goste da leitura. Vocês aí da universidade, morrendo de saudade de todo mundo, viu? Valeu, espero que goste da leitura. Tá ótimo. Tem uma mão levantada aqui no Meet, da Fernanda Lima. Ela ainda está aqui? Sim, está. Você quer fazer alguma pergunta, Fernanda? Bom, não temos resposta da Fernanda. Deve estar... Deve ter sido engano. Deve ter saído. Bom, enfim. Mas ela está com a mãozinha levantada aqui, por isso que eu chamei. Eu também vi. Né? Bom, se ninguém tiver... perdão, ela está escrevendo aqui. Perdão é uma desculpa porque você não queria levantar a mão, ou é perdão para a gente prestar atenção agora no que você vai perguntar? Manifeste-se. Fez-se o silêncio. Pois é. Então, acho que nós podemos encerrar por hoje, né? Gente, eu queria só fazer um registro aqui, que foi uma feliz coincidência esse sorteio. E, assim, espero que não gere nenhum tipo de desconfiança, claro. Mas a Leidiane, ela foi a minha professora particular de inglês para a seleção do doutorado. Olha só. E agora, por mais incrível que pareça, ela participou de maneira muito ativa naquele processo de seleção. E aí ela acabou sendo sorteada agora para ganhar o livro, que é resultado de todo o processo. Que legal. Que bonito. Que bonito. Legal. Valeu, gente. O registro é bom. Sim. Então, parabéns para a Leidiane pelo sorteio, né, de ser aqui sorteada pelo Roberto. Muito obrigado pela presença, né? Fica aqui o convite, então,
né, para sexta-feira, né, Ediane? Sexta-feira, chamar todo mundo, os amigos e os inimigos, para assistirem a live sobre os interesses de pesquisa da linha 1. Tá? Encontro com vocês. Nós nos encontraremos na sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada pela presença. Isso, muito obrigado pela presença de todos e todas. Nos vemos na sexta-feira, então. Certo? Certo. Tchau, gente. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, professores, pelas apresentações. Obrigado, Ediane. Obrigado, Helder. Falou. Obrigado, Roberto. Até mais. De nada. Um abraço. Um abraço. Pode interromper a gravação, né? Ah, verdade. Quase esquecendo aqui. Vamos lá. Interromper a gravação.